Já consigo ver aqui, ó. Ele tem um pequeno delay aí de... Nós vamos começando aqui, que logo aparece lá, e ele tem essa... Já apareceu lá. Primeira coisa, pessoal, estamos aqui numa edição extraordinária do Se Liga no Gordo, falando com o professor Tiago Carrão, a doutora Renata Quartiero, sobre crime cibernético, cybercrime, que seria um tema bem interessante para trabalhar em redações e principalmente trabalhar com a parte de argumentação, trazendo uma argumentação fluente, principalmente o quê? Com leis, com informações, vamos dizer assim, que tenham confiança. Porque a argumentação dentro de uma redação, eu não posso dizer que o meu tio falou, que a minha tia falou, que o padeiro comentou. Eu tenho que ter algo concreto. Então, isso aí facilita bastante. Eu queria que meus convidados se apresentassem. Renata, primeiro, né? Ai, que eu sou nova. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, tá? Bom, meu nome é Renata Quartiero, sou advogada. Também fui professora de educação física, agora estou na advocacia. Então, eu também fui professora, trabalhei com adolescente, com criança e adolescente, então a gente tem esse assunto é muito interessante, né? Não somente para a questão da redação, mas sim para a vida, né? Porque a gente está na era eletrônica e redes de internet, e nada melhor que a gente ter esse conhecimento do que está surgindo de leis, né? E de tudo que está acontecendo no Brasil inteiro, né? E no mundo, em relação à internet. Acho que é isso, né? Agora é o Thiago. Vamos, Thiago. O Thiago já é um frequentador nosso aqui. Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Tiago Carrão, eu sou professor de Direito Constitucional, sou advogado também, fui servidor público por muitos anos e fui concurseiro, né? Agora estou meio em stand-by nessa parte de concurso público, mas sempre posso agregar, sou criminalista como advogado, trabalho especificamente com a área criminal. E o interessante é que o cybercrime, né? Até hoje eu estava fazendo uma revisão de um trabalho de um colega que é o projeto dele, né? E o projeto dele é analisando a segurança da informação no sistema CIAF, que é o Sistema Integrado do Governo Federal, né? De administração. E a gente vê que a preocupação, né, de todos os órgãos públicos nessas invasões de hackers, roubo de informação, captar informações que sejam, que tenham valor, né? Então, isso aí não só, vamos dizer assim, os órgãos públicos como privados estão buscando sempre o aprimoramento e gastando muito dinheiro nessa situação. Eu estava lendo uma reportagem hoje que eu achei bem interessante, que na Europa eles criaram uma metodologia onde eles utilizam um computador num caixa eletrônico e fazem o caixa eletrônico cuspir todas as cédulas que tem ali. Tipo assim, zerar o programa e expelir tudo. Então, eles só grudam ali e esperam sair o dinheiro. É um crime cibernético, né? É um crime... E o que vocês podem me falar sobre o que eu posso ter de leis regendo isso aí? Depois nós vamos entrando ponto a ponto, um pouquinho mais. O que seria o geral? Eu posso começar, Thiago, ou o quê? Pode começar. Não, vamos fazer sempre as meninas primeiras. Não, o que a gente tem que ter em mente, a primeira coisa, assim, que a gente tem que colocar na cabeça
que liberdade de expressão é uma coisa e entrar na internet e ofender é outra, né? Que nem eu digo assim, não pode se confundir o direito de liberdade de expressão com ofensas e, né? Isso está acontecendo muito na internet em relação a crimes de internet, né? Que nem dizem aquela frase, o seu direito termina onde começa o do outro. Então, essa é a primeira lição que a gente tem que ter em mente ao analisar os crimes cibernéticos, né? Então, isso é a primeira lei, né? Eu não sei se eu posso já começar a falar sobre o que... Pode. Tá, então assim, ó, até eu vi a outra live, quando foi com só vocês dois, o professor Fabiano citou a lei Carolina Dickmann, né? Então, Carolina. assim, isso. Na verdade, são duas leis que foram criadas, entraram em vigor em 2012, que a primeira era crimes cibernéticos, que colocaram esse nome de Caroline Dickmann, né? Até eu posso falar o que aconteceu com ela. Foi invadido o computador dela, foi roubado, né? 36 arquivos que continham fotos íntimas, conversas sigilosas e divulgado isso. A gente pode ter sido vendido, né? Então essa foi a partir já havia já estava tramitando esse projeto de lei de crimes cibernéticos. Aí com esse fato dela, da atriz expor isso a público, né? E sair como ela é famosa, então foi os arquivos delas saiu, né, na mídia e foi amplamente divulgados. Então eles falam da lei Carolina Dickmann, né? Então esses crimes cibernéticos, que eu posso até dizer a lei, se alguém quiser anotar, a 12.737 de 2012, essa é a primeira, né, lei dos crimes cibernéticos. E então ela tipifica com crimes que violam os dados de usuários e de computadores, né? Então tem os crimes menos graves e os mais graves, que os menos graves é a invasão do computadores com senhas, né? Retiram as senhas e invadem a questão de bancos, né? Então tem uma pena já, que é uma pena não muito alta, né? Que é uma prisão de 3 meses a 1 ano mais multa, e mais graves, que é com invasões de sigilos em empresas. Então muitas empresas sofrem isso, né? Sofrem bastante crimes cibernéticos também. E a segunda lei que foi criada, delegacias especializadas para tratar de cada caso. Como a internet não é relativamente novo, né, esses crimes que acontecem, então começou com casos específicos, como a lei, né, surge com fatos e casos que acontecem, e foram surgindo então essas leis. Após isso, em 2014, foi o marco da internet, né, o marco civil da internet, que foi muito importante, que é a Lei 12.965 de 2014. A partir daí, esse marco da internet, que chamam de Lei de Marco da Internet, o que ela fez? Ela regula os direitos e deveres dos usuários, dos internautas. Então, a partir desse marco, né, civil da internet, os usuários vão ter os deveres e os direitos, né? Que aí se enquadra com a questão de como vai regular, como a questão jurídica, né? Como tu vai, vamos dizer, violou no meu caso, vamos dar um exemplo, roubaram conteúdos meus, então a partir desse marco civil estipulou que quem só irá tirar do ar, né, os conteúdos inadequados ou que foram violados através de uma pedido judicial. Isso exclui a questão dos crimes de pornografia de vingança, como chamam, né, que acontece muito de namorados tiram fotos e vazam por vingança. Isso acontece muito. Então, esse crime, a vítima pode
pode entrar no site, né, responsável pelo site, e tentar tirar do ar esse conteúdo. Se eu me deixar, eu vou ficar falando, gente. É interessante falar sobre esse tipo de crime, já falando no direito penal mesmo, que fala sobre essas tipificações. Com o Marco Civil da internet, a gente chega num patamar, ou chega num momento, né? Por exemplo, esse caso que a Renata fala, que suponhamos, né, que um hacker invada seu computador e roube fotos íntimas suas. Vamos supor que esse hacker ou que essa pessoa seja um ex-namorado, né? Já que nós vamos falar mais para jovens, imagina que uma jovem... Olha o gato passando. Imagina que uma jovem, ou que uma mulher, ou que um homem, tenham fotos íntimas furtadas, roubadas do seu computador. Ou mesmo que a pessoa tenha cedido, passado para ela. Essa pessoa pega essas fotos e para incomodar, ela apenas diz para a ex-companheira ou para o ex-companheiro: olha, eu quero que tu termine com esse relacionamento. Imagina um namorado que furta fotos de uma namorada, fotos sensuais, nuas, sei lá, nudes, né? E peça para ela: olha, eu tenho as suas fotos, se tu não terminar com esse teu relacionamento atual, eu vou mostrar para todo mundo as tuas fotos. O que vai acontecer com isso? Ok. Passou aqui. Que crime ele comete? Aqui também é direto. Eu vou contar aqui agora. A minha esposa levou ele, que eu tenho o Gerald. É um gatinho de 7 quilos só. Barbaridade, mas é um pouco mais magro que o nosso, o nosso tem 8 quilos. Forte? Ele é fortinho igual o Retomando. Que crime esse homem comete quando ele pega e faz com que a sua ex-namorada termine apenas com o relacionamento? Como não se trata de nenhum ilícito, né? O ilícito, eu digo, ela terminar com o namorado, nós temos diante de nós aqui um crime não é nenhum tipo de crime, como eu posso dizer, eventual, ou que a gente conheça, ou que a maioria das pessoas diga, um estelionato, né? Não, é apenas uma importunação. É apenas uma importunação. É um crime tipificado? Sim, é um crime de menor potencial ofensivo. Temos um segundo momento. Essa pessoa, ela furta, né, fotos íntimas, e isso já aconteceu, né, muitas vezes, já veio até em casos como esse. Essa pessoa furtou fotos íntimas e ela usa essas fotos para pedir dinheiro. Olha, ou tu me paga, ou eu divulgo essas fotos. Vou compartilhar no meu Face, vou passar para a família, mostrar as fotos que tu me mandou. Esse é um crime que já é tipificado, né? O Marco Civil da internet, ela serve para a gente tratar crimes que antes não se existiam dentro do arcabouço jurídico e usá-los como analogia. Agora nós temos, então, uma extorsão. Uma extorsão que, sim, é um crime tipificado. Daí temos o terceiro tipo de crime que pode ser utilizado nesse mesmo contexto, quando a pessoa ela tem suas fotos furtadas e o outro que furtou diz para ela: olha, eu quero que tu me mande mais fotos, eu quero que tu me mande vídeo, eu quero que tu faça uma live, eu quero que tu me mande mais fotos para saciar a minha lascívia, né? Ou seja, ele está, daí, nesse momento, criando o que o STJ fala, ou falava, né, desses tipos de crime, de um estupro virtual. Existem, claro, que tendências, como a gente fala, são correntes que são a favor desse termo e outros contra, né, dizendo que não existe estupro virtual, mas o STJ ele já diz que sim, que existe o estupro virtual. Então, quando não envolve nenhum tipo de crime, ou não envolve nenhum tipo de valores ou ameaças, apenas essa ameaça de dizer: ó, tu tem que terminar com o teu namorado, né? Olha, faça tal coisa. Isso é uma importunação. Nós temos a extorsão e nós temos uma possibilidade de um estupro, se caso venha para saciar a lascívia. E algo que é bastante interessante, que daí
pode ser usado. E se acontecer com menor, né? Já que nós estamos falando para jovens, e se acontecer com menor, o que vai acontecer? Onde vai ser tipificado isso, né? Pode ser um estupro de vulnerável. E o ECA, ele determina também, ou dá a possibilidade para agentes infiltrados. A polícia, através dos seus agentes, entrarem nesse sistema, né? Ou imagine, uma página de internet com especialistas que buscam fotos de pedofilia, né? Que tentam captar esse tipo de imagens, hackers que vão invadir as casas para tirar esse tipo de imagem e tirem fotos de crianças, né? De uma criança ou que envolva uma criança numa conversa de Facebook e retire ela. Nesse momento, o ECA garante que a possibilidade do próprio policial, assim como existe nos casos de droga, né, de sequestro, etc., o policial pode se infiltrar, o agente infiltrado. Tem essa possibilidade nova não, mas uma possibilidade que talvez, para quem não conheça, pode ser nova, né? Até a gente pode, professor Fabiano, não falar somente em questões de fotos pornográficas ou nessa questão de fotos que são divulgadas, mas crimes como calúnia, os mais comuns, assim, são ameaça, calúnia, difamação, injúria, né, a falsa identidade, que é o que o Tiago falou também, que alguns crimes como imputar a autoria de um crime sabendo que a pessoa é inocente, ou um fato que ofenda a dignidade da pessoa, né, que seria a injúria, ou a injúria qualificada, que é a questão do racismo. Então, essas são as mais comuns, né, que acontece na internet, e que é o que as pessoas acham que estão em anonimato, né, e vão e fazem e cometem esses crimes, que nem a gente... Hoje a gente está, graças a Deus, num Estado democrático, que antes, na ditadura, tinha a questão da censura, né, que então tinha censura prévia, porém agora a gente não tem mais isso, que não tem essa censura prévia, né, mas todo ato tem uma consequência, e tem as consequências criminais que agora estão amparadas com essa questão da lei do Marco Civil na internet, né. Uma pergunta para vocês. A gente vê muito, como nós estamos falando dessa situação de falar o que quer, é aberto, eu vou falar e não vai dar nada. A gente vê muitos jovens, crianças, eu digo jovens, crianças ali de 10 anos para cima, xingando os outros, falando mal, até mesmo incitando que as outras pessoas, frases de racismo, não, você, até mesmo pelo gênero, ou começa a incitar uma briga, falar mal da outra pessoa, até mesmo ameaçar a outra pessoa. Isso aí, como é que é resolvido? Boletim de ocorrência, quem é que é responsabilizado, porque é uma criança que está até ali, né? Porque sabe o que está fazendo. Mas a quem é imputado essa punição? Tiago? Tá. Sei que ela ia responder. Ficamos na sequência, né? Quando um jovem, um adolescente, ele comete um ato infracional, ele pode, ele mesmo, ser responsabilizado, né? Quando esse ato gera um tipo de dano, né? Por exemplo, um dano que custe alguma coisa, pichou, né? Quebrou, o dano, o valor do custo vai ser repassado aos pais. Mas qualquer tipo de ato infracional de adolescente e de criança, ele vai responder perante aos termos do ECA. É um ato, não é um crime, não é considerado crime, e sim um ato infracional. E ele pode pegar, né, penas de até 3 anos. Um jovem, ou seja, junto da fase que antigamente era chamada de FEBEM, o jovem ele pode ficar preso até os 21 anos de idade. Né? Ele foi preso, digamos assim, condenado aos 18, ficou 3, né? Vai até 21.
Mas, assim, o caso criança, isso aí é interessante, porque muita gente, quando tem alguma coisa para, vamos dizer assim, fazer a redação, fica na dúvida, o que eu vou colocar, qual é o argumento, até mesmo assim, como é que eu vou punir uma criança? Tudo bem, nós temos a CASE, né? Hoje em dia é CASE, não é mais FEBEM, né? Isso. Mas ele fica até os 18 anos no CASE, ou ele pode prolongar, ou como é que é isso? Porque a gente vê muitas... nem todas as crianças vão para CASE, né? É isso que tem que também, até o Thiago pode falar. Tem outras medidas, né? Tem medidas socioeducativas, que não só... Dependendo do ato infracional, a criança não... Na verdade, adolescente, né? Não vai para CASE, mas sim vai ter outras medidas socioeducativas que façam com que ela tenha esse cumprimento, né, dessa medida. Então, até o Thiago pode falar mais, que ele é mais criminalista, assim, então eu vou deixar para ele agora. Falando em crime, né, mas saindo um pouquinho do crime cibernético, é interessante porque a gente lança alguns temas, e um dos temas, assim, que o pessoal fala muito seria sobre a liberação das drogas, a liberação da maconha, e o pessoal utiliza como argumento que seria o quê? Que utiliza-se as crianças para poder fugir dessa punição. Ou se não, a maioridade penal também, que é outro tema bem polêmico, isso é muito bom de falar. Que se baixar, daí vão pegar crianças mais jovens. Até, Fabiano, na verdade, não é liberação das drogas, né? Não é a liberação das drogas, mas sim é da maconha, né? Seria a descriminalização uso, né? Da maconha. Controlado. A descriminalização da maconha, porque não é das drogas. A gente falando das drogas, a gente vai falar, vai ter pessoas que não têm conhecimento disso, vão dizer cocaína, heroína, LSD, mas é só a descriminalização da maconha, né? Da maconha. Isso é importante a gente tentar falar, porque tem gente que, quando fala disso, tem o entendimento que vai ser liberada a cocaína, a heroína, tudo. Então, a gente não pode falar liberação das drogas, né? Mas sim a discriminação da maconha. Bem mais pontual, até para tentar argumentar de uma forma as pessoas que são a favor disso, mostrar o ponto positivo. Claro, tem todos né, a questão pró e contra, mas é interessante falar sempre pontual para o entendimento. Tem os mais velhos que vão liberar as drogas, não é as drogas, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso também. E a gente vê da maioridade penal também, né? Que eles tentam falar que a criança, o ECA, se baixar a maioridade, vai dar esse problema, eles vão pegar crianças mais novas. Na verdade, a maioridade penal é bastante importante. Para fazer esse serviço, para não ser preso. Sim. Falar sobre maioridade penal, primeiramente, ela é uma bandeira política apenas, porque ela é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. Ou seja, nunca, vamos repetir, nunca vai diminuir de 18 anos. Assim como a cláusula pétrea dos estados a União seria indissolúvel, ou seja, o estado do Rio Grande do Sul nunca vai se separar do resto do Brasil, é quando a gente fala sobre a cláusula pétrea da maioridade penal, que é 18 anos, e não vai diminuir, né? Eu vejo apenas como um argumento político, né, que as pessoas usam para bater na tecla. Sim. Mas o que nós temos que focar quando a gente fala de redução, né, de maioridade penal, ou sobre esse aliciamento dos criminosos no tráfico de drogas, geralmente, se dá porque as crianças, né, e eu, quando fui policial, eu enfrentei muito isso, né, quando estava na linha de frente, quando a gente chama, as crianças elas só poderão pegar, no máximo, 3 anos de uma reclusão, de uma medida socioeducativa junto do CASE, porque elas não cometem crimes, elas cometem um ato infracional.
Então, se utilizando desse subterfúgio, os adultos, né, utilizam-se delas. Mas o ECA já prevê, né, crimes de aliciamento. Então, quando o maior, o criminoso que alicia o menor, ele também será punido, e será punido com mais severidade, vai ser mais severa a pena para ele, para tentar coibir esse aliciamento. Mas sabemos nós, tu como professor, Fabiano, a Renata como advogada, militante, ela sabe que, e nós sabemos, que o que vai evitar isso é maior seriedade nas políticas públicas de ensino, uma educação mais séria, uma educação de turno contínuo, né, onde tu tira a criança da rua, da possibilidade do aliciamento, e coloca ela para ter um aprendizado mais como nós antigamente tínhamos no outro turno, né, no turno inverso, no turno contínuo, uma datilografia, uma informática, práticas industriais, práticas agrícolas. Até por ter, agora o Thiago falando isso, é importante quando a gente fala sobre ato infracional, as medidas socioeducativas foram já criadas, estão no ECA para isso. Eu tive já um aluno que eu dava aula, né, na época que eu era professora de educação física. Eu vou trazer alguns fatos assim que é interessante para exemplificar, que também aconteceu um ato infracional, ele recebeu uma medida socioeducativa, eu dava aula na APAE, e ele foi fazer acompanhamento lá nas minhas aulas. Então, outra vivência, né, levar o adolescente a enxergar outra realidade, e foi muito interessante, muito legal, e essas questões, esses exemplos, são boas de trazer, para mostrar que nem todos eles vão para a CASE, né? Não é toda. Então, são atos infracionais que essas medidas, meu sonho é que todos eles tentam voltar para a sociedade ou tentar fazer com que essas medidas façam eles refletir, né, acerca do que eles cometeram, esse ato infracional, mas isso é o que a gente discute na discriminação da maconha, né? Tanto que tem o cigarro, o álcool, tudo isso é um processo que claro que não vai acabar com o tráfico, né? Mas sim vai ter outras medidas que os traficantes vão. Isso também vai afastar um pouco a criança daquele nicho, né? Sim, isso aí é uma coisa bem interessante, porque apesar de nós estarmos falando sobre crime cibernético, né, essa lei que envolve as crianças, ela é muito causa dúvidas, né, aos nossos alunos na hora de escrever, né, porque muitos não têm aquele conhecimento profundo sobre o ECA, não sabem o que pode, não pode. Isso aí é interessante, porque, vamos dizer assim, abre o horizonte deles. Abre. Eles começam a ter noção daquilo. E principalmente porque eles têm que dar uma proposta de solução àquele problema levantado. Então, isso aí é interessante, porque a proposta de solução tem que ser algo viável. Eu já vi redações assim, como é que é uma proposta de solução? Pegar todos os presos e alugar os presídios na Holanda, na Suíça, onde estão vazios. Opa, eu também quero ir para lá, então. Mas, Fabiano, isso é um tema bem interessante para uma próxima live, até para eles entenderem como funciona. A adolescente foi né, preso, que a gente diz preso, mas não é preso. Foi recolhido, aonde ele vai, ele tem outro tratamento, a audiência é diferente, acompanhada, tem um setor que cuida das medidas, eles são assistidos, então o sistema existe, né? Só isso é interessante até para demonstrar, isso é um tema bem legal para uma próxima live, assim, de conversar sobre isso, né? Não, e até mesmo é interessante até mesmo para vocês me falarem o que é, vamos dizer assim, juridicamente correto, que nem aquele programa americano que pegou os adolescentes e enfiou em presídios com membros ali de alta criminalidade ali, para eles verem o que era aquilo. É chocante o negócio.
Claro que muitos, né? Muitos vão sair vão chegar à maioridade e já vão. Claro que tem uma boa parte que vai ir para o crime, né? Não tem. A gente sabe disso. Então, eu acho isso chocante, né? Eu sou muito do direitos humanos. Mas é um tema muito legal para uma próxima live aí, o caso muito. Falando sobre essa punição das crianças, o que pode ser feito, uma visão geral do ECA, porque é importante ter essa noção. Mas vamos voltar para o nosso cybercrime aqui. Eu queria que vocês me comentassem um pouco sobre essas novas resoluções do STF em retirada de páginas do ar, sites, toda essa situação aí principalmente seria contra esse discurso de ódio, né? Que a gente vê nas redes sociais que nós estamos falando. Tu vai falar, Thiago? Pode falar. Ah, tá. Não, é que como eu já havia falado no começo da questão quando o seu direito termina quando começa o outro, né? Então, assim, esse discurso de ódio, na verdade, foi legitimado, né? As pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, e as questões das fake news, né? Isso é outro tema legal de falar. Isso é um tema atual e importante para trazer para as pessoas, para adultos, a questão dos fake news. Depois o Thiago fala que ele sabe bastante dos fake news. Mas sobre tirar do ar os conteúdos ofensivos e odiosos, né? Tanto que agora eu até dei uma pesquisada, eu tenho um site de denúncia bem interessante, que isso é o nome, deixa eu ver como é que é o nome, para não esquecer, como é que eu botei aqui. O Safernet, que diz que em caso de publicações homofóbicas, xenofóbicas, discriminação racial, apologia ao racismo, pornografia infantil, a questão ao nazismo, né, que agora está a onda de apologia ao nazismo também, a onda. Tem esse Safernet, que é um site de denúncia. Ele é uma associação civil sem fins lucrativos, que eles têm uma parceria com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com o Google, o Facebook e o Twitter. Então, esse é um meio bem interessante de denunciar, né? E agora eu falo, Thiago, um pouco das fake news aí também, que eu acho que é isso que realmente está saindo, o que está sendo tirado do ar é a questão dos fake news, porque o que está incitando os ódios são notícias falsas, né? Que agora não tem... Tanto que teve o Facebook tirou, sem nenhuma denúncia, foi tirado alguns sites, né, de fake news. É interessante falar sobre fake news. Eu fiz uma pesquisa para a seleção de mestrado nesse tema, né? Bem complexa, inclusive mostrando ou demonstrando que fake news existem desde o tempo da Grécia, de Roma antiga, que já se utilizava. Hitler se utilizou bastante de fake news, né? É claro que a grande diferença da época para agora é que agora nós temos uma possibilidade de disseminar uma fake news muito rapidamente mesmo, por causa da internet. Eu publico uma bobagem aqui, em 2 segundos está em Fortaleza, está no Ceará, está na Bahia, né? Fora do Brasil, até. Até fora do Brasil, claro. Velocidade imensa. Exato. O exemplo, vários exemplos que se dão, e todas as grandes pandemias têm uma fake news nova, né? Que nem aqui no Brasil, a cloroquina, em alguns lugares, diz que no Chile é um chá lá deles que cura a Covid. Em cada lugar tem outra que diz que quem fuma maconha não pega, né? Essa eu vi. Mas a grande questão é o que faz uma fake news ser compartilhada. E aí, na pesquisa que eu realizei, até interessante, é porque é o grau
do teu convencimento. Se tu acredita ou se tu gostaria que aquela fake news fosse verdadeira, tu compartilha ela, mesmo tu tendo dúvida da origem e da credibilidade da fonte, né? E por que hoje está sendo combatido tão severamente as fake news? Uma que nós estamos vivendo no momento fulcral, que é de eleição, né? E já se demonstrou, né, que se utilizando de fake news, nós conseguimos ou, né, levar a população a acreditar em um fato ou acreditar em outro. Então, tentando combater esse tipo de informação errada que pode levar a um futuro desastroso, as Supremas Cortes, elas tentam, né, combater esse mal. Mas, obviamente, assim como qualquer outro crime, não se tem não tem 100% de combate ou de repressão total. Fato é que, assim como a corrupção antigamente ou agora, que se tem punição, se mostra ou se tenta demonstrar que se publicar coisas falsas, notícias falsas, você está sim cometendo um crime, e em tempo de campanha política vai estar cometendo um tipo de estelionato eleitoral ou um tipo de crime eleitoral, que vai ser punido, né? Até interessante, um exemplo só que é interessante trazer, que as notícias do WhatsApp, né? Tipo, um mandou um áudio, um vai botou no grupo e vai indo. Aqui em Santa Maria, até foi noticiado em Santa Maria, não é algo, acho que foi ano passado, que uma pessoa mandou um áudio dizendo que agentes de saúde estavam fazendo exame e passando HIV. Isso é para ter uma noção que essas delegacias especializadas, elas vão chegar até a pessoa. Que esse áudio, a origem do áudio, eles vão chegar. Aí que entra a questão, que eu sempre estou dando o seu direito, termina onde começa o do outro. A pessoa não está no anonimato. Ela vai, a polícia vai chegar onde a origem do que foi disseminado. E chegaram até, né? Isso foi um fato, assim, grave. A questão de doenças, as pessoas não queriam mais nem que os agentes de saúde chegassem perto. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Cometeu um crime, disseminou fake news, vai chegar na origem, né? Até a gente tem um caso de transfobia, eu estou acompanhando isso, já aconteceu no WhatsApp, eu e o meu colega, né, que estamos acompanhando vários do estado inteiro, áudios do estado inteiro, mandando mensagens transfóbicas. A delegacia está trabalhando, já chegaram em duas pessoas, isso é importante trazer para os nossos adolescentes e as pessoas que estão nos ouvindo, que isso recebeu um áudio dessa magnitude, porque transfobia ou racismo é grave, né? Não passa adiante. Isso e vai chegar na origem. Então, o momento que pensou, vou fazer uma bobagem, não pensa. Na verdade, pensa positivo e não faz, né? Isso é legal trazer os exemplos, né? Sim, porque consegue puxar o fio da meada. E puxando, vai aparecendo. E não escapa, as consequências e a reparação de danos vai ter. Isso, sabe, a delegacia agora está bem, alguns aplicativos de relacionamento, eu também já tive um caso, e chega no usuário, perfil falso, que a pessoa criou um perfil falso, vai chegar na pessoa que criou o perfil falso, né? Utilizou da imagem, utilizou de ofender a honra, a dignidade da pessoa, chega. Isso que as pessoas têm que ter uma noção, que tem as delegacias especializadas, que tem as leis e vai ter consequência dos atos, né? Uma pergunta para vocês. A pessoa repassou. Vamos dizer que a pessoa repassou e começa a puxar o fio. Essa pessoa que repassou, ela também é punida? Eu posso responder. As pessoas que repassaram, que também tiveram
o celular, também fica anotado e tem um caráter de disseminação de notícias Fala, Tiago. Vamos usar a pedofilia infantil, né? Assim que tu compartilha uma foto que seja de uma menor, né, que é considerada pedofilia, tu também comete o crime. Às vezes a gente compartilha alguma coisa no nosso computador, no nosso Facebook. O compartilhar é como também assinar embaixo, né? Eu estou corroborando, outorgando exatamente esta opinião, e através dessa eu também poderei ser punido. Não quer dizer que vai, né? Mas sim, poderá sim ser punido. E cybercrimes, nós temos pornografia infantil, que é o que mais se combate hoje em dia, tem lavagem de dinheiro através de cybercrimes, ou seja, invadir a tua conta, né? Além de capturar senhas e retirar dinheiro da tua conta, né? Eu vejo também, e eu acho que eu citei no outro, voltando à pornografia infantil, um crime que é estelionato, o 171, né, antigo, as pessoas entendam, que o cidadão ele conversa, o homem de um pouco mais de idade, né, conversa com uma jovem e ela se mostra interessada por ele e manda fotos nuas para ele, os nudes para ele, e num segundo momento, num outro dia, o suposto pai dela, entra em contato e diz, olha, para eu não te processar, para eu não levar até a polícia, que tu sabe que isso é pornografia infantil, além desse, pode ser um estupro, né, vulnerável, eu quero 15 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, né? Só que aquela criança nunca foi uma criança, esse pai nunca foi o pai da criança, e é tudo, né, uma forma de extorsão, uma forma de ser um golpe, né, um golpe da internet. Além dos golpes antigos, os bilhetes premiados também, que são bem comuns e eles trocam de forma muitas vezes. Agora, algumas pessoas recebem e-mails com boletos de cobrança, né, dizendo, olha, tem uma dívida com a Corsan, com a RGE, com a Esquisul, tem que pagar R$1.000. A pessoa vai lá e paga. Na verdade, aquele boleto, só o código de barra é verdadeiro, né, que é uma ordem de pagamento. O resto todo ele é reescrito, coloca símbolo da ordem pagadora, lá da RGE, da Esquisul, faz toda uma configuração bonita, mas na verdade é um golpe, né, que a pessoa está sofrendo, e também é considerado um cybercrime. Na verdade, o cybercrime nada mais é do que um modus operandi novo, ou seja, a forma de atuação do criminoso nova, né, não mais é visual ou pessoal, ele é protegido, ou pensa estar protegido, pela rede social ou pela própria internet. Até eu queria dar só um complemento no que o Tiago falou e trazer isso também, a questão do tráfico virtual, que já tenho conhecimento de escolas e alunos. O que acontece? Acontece que nossos adolescentes, ainda mais agora, claro que agora na pandemia está muito mais acentuada a internet, o virtual, né? Mas antes também tinha muito isso, e acontece que tem aliciadores, traficantes que fazem a venda de bala, né, aquelas essas drogas, agora me fugiu o nome, ai meu Deus. Sintéticas. Sintéticas. Então, assim, eles fazem toda a negociação na internet, o adolescente consegue pegar, claro, encontro tudo, está sendo muito mais rápido chegar no adolescente em classe média alta e média, classe média alta e classe média, e eles levam até a escola e tem tudo isso. Então, eu já tenho conhecimento que está acontecendo isso também,
E é importante, porque a internet a rede é muito rápida e o acesso tudo é mais fácil, tu consegue tudo, né? Não sai mais de casa nem para pagar conta. Não, e a maioria dos jovens pensa que a internet é uma terra sem lei. É isso mesmo. E a lei está ali, ela vai ser cobrada. Eu estava vendo uma reportagem essa semana a Polícia Federal desencadeou uma operação, né, contra a pedofilia, e ela prendeu um policial militar, eu acho que foi no DF, mas eles desencadearam em todo o Brasil, mas prenderam lá no DF. Aí esse policial militar disse assim, mas eu só baixei para o meu computador, eu não transmiti, mas tá ali, foi pego através do IP da máquina. Fizeram o levantamento, o IP dele, realmente, dizia ali que ele não transmitiu, ele baixou, mas a partir do momento que ele tem isso aí, esse material, ele vai ser... ilícito, né? Ele está dentro do crime cibernético, né? Ele vai ser punido, julgado. Mas a gente vê muito assim, muitos golpes antigos, que nem o Thiago falou, aqueles 171 antigos, foram remodelados para a internet. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, como é que tem gente que cai aí? Tem casos, a gente diz assim, meu Deus, como? Mas tem. Como tem gente que acredita que fumar maconha melhora a Covid, que cura, sabe? Ou que tomar um chá melhora. A questão, por isso que eu acho que houve esse crescimento da fake news, porque tem muita gente que acredita. É algo que nós pensamos, nossa, mas todo esse crescimento da fake news foi... É o caso do bilhete premiado, né? A maioria das vezes, as pessoas, elas são levadas pela ganância, né? E aí elas pensam, nossa, vou ganhar dinheiro com isso, vou ganhar alguma coisa. Geralmente, a ganância leva a esse tipo de erro, né? E aí a pessoa cai no golpe. Ou se não, tu vê aquela promoção que chega no teu celular, você ganhou um carro, mas tem que depositar R$300, não sei o que. Eu digo, opa, para aí. Mas a outra também que é assim, né, Fabiano? Aparece no teu computador ar-condicionado por 499 do Magazine Luiza, vai lá e clica e compra. Isso porque quando o preço é muito mais baixo do ofertado, né, isso também é o que ano passado foi assim, ano passado foi a onda dessas promoções que a pessoa tentava fazer a compra, só poderia fazer à vista, colocava o cartão lá, pagava e era um golpe. E isso não tem como pegar, isso não tem como reverter, não existe como achar. Esse é um crime muito, muito que para o consumidor que fez essa compra, não tem como reverter. E tem o caso, isso aí seria o caso avaliado pelo Código Civil ou tem o Marco Civil da Internet? Qual é a lei maior que vai reger isso aí? A questão de compras na internet é o Código do Consumidor. É ele que vai, né, tu vai conseguir, tanto que tem o Código do Consumidor também é interessante fazer uma live tudo do direito, né? Claro, não sei se... Mas o que rege isso é o Código do Consumidor, que é as compras online, né? Olha, nós vamos parar. Começamos em cybercrime e já paramos no Código de Defesa do Consumidor. Pior, né? Passamos por outras áreas. É porque, exato. Se vocês... É o que eu falo muito para os alunos. Mas para cada tema eu tenho que saber um argumento? Não. Eu tenho que saber um pouco de tudo, porque eu vou transitando, eu vou navegando conforme for o assunto que for cobrado. E a gente vê isso aí, porque começa a falar
de cybercrime, aí já tem o cyberbullying, já tem isso, e já vai saindo por outras. E nós vamos ver isso aí, principalmente. Falou um tema que envolva internet. Eu só tenho que definir o que eu tenho que tomar cuidado para não fugir ao tema. É que nem caiu no Enem, que seria sobre os códigos. Só que o código ali, quando tu procura algo na internet, começa a aparecer para ti um monte de coisa, né? Tipo, tu vai procurar lá, eu quero joguinho de videogame. Aí começa a aparecer um monte de coisa sobre joguinho de videogame. E esse aí era o tema. Só que o pessoal chegou lá e começou a falar de discurso de ódio, de fake news. Aí fugiram ao tema. Eu posso usar esses outros como argumentos, estando comigo como argumentos, mas não era o foco da minha redação em si. Então, eu tenho que tomar esse cuidado aí para não tangenciar, sair fora. É que nem você chegar lá defender alguém, em vez de sair por uma linha, sair por outra. Então, é que nem o advogado. Tem que ter argumentação, senão vai fugir. E muitas vezes o aluno diz assim, pô, professora, minha redação estava para 10. Não, para mim estava para 0. E quando reclamo muito, eu dou o 10. Toma, tá aqui teu 10. Se tu quer 10, toma. Sim. Porque não é real. Sim. Pode falar, Thiago. Não, sobre o fato de tangenciar o tema, né? Quando eu dava aula para a Polícia Rodoviária Federal e se batia bastante nessa tecla, porque a redação em si vale bastante, né? Comparando com os outros temas ou outras questões, a redação valia bastante. E daí eu gostava muito de frequentar as aulas de redação e já para treinar para outros concursos, e sempre se bate muito em cima disso, em não tangenciar o tema, ou seja, tenha foco e seja objetivo ao escrever. Não fica enrolando muito, entra direto no assunto e fala sobre aquilo. Né? E eu acho que o direito penal é muito assim, né? Não adianta, não enrola muito, fala o que tu quer, é isso, é assim, é inocente por isso, por aquilo, é culpado nisso. Eu também, o poder da argumentação e a leitura, né? A redação, os estudantes têm que estar focados na atualidade, né? E ler, e um caso, que todo mundo diz, isso não vai cair, mas tudo que é falado, como os scribes cibernéticos, a gente pensava, nossa, não vai acontecer, mas acontece. As leis foram feitas, foram criadas, né, porque teve fatos e está tendo cada vez mais. Então, assim, o poder, que nem tem os argumentos são, eu acho que é o mais importante, é saber argumentar e colocar isso, né, claro, não fugir do tema, né. O que eu converso muito com eles, assim, até eles dizem assim, poxa, isso aí é sacanagem. Mas eu digo assim, pessoal, então me argumente aqui o combate à utilização da uva passa na ceia natalina do brasileiro. Eu odeio. Olha, isso é horrível. Mas tem gente que gosta. Aí vai depender tudo do quê? Arroz à grega é bom. Ai, que horror! Depende muito do argumento da pessoa, né? É que nem eu chegava na sala de aula e ia debater sobre o estupro na sociedade brasileira. A prática do estupro, o combate ao estupro. Aí a primeira pergunta, quem é que é contra? Aí todo mundo levantava a mão. Quem é que é a favor? Opa, eu sou. Aí eles falaram, mas por quê? Claro, todo tema eu tenho que saber se eu sou contra ou sou a favor, mas qual é o mais fácil para mim defender? É quase sempre o contra. E outra coisa, qual é os argumentos que eu tenho a favor? Aí eles não tem nenhum, então. Então, tudo isso aí vai ter o prós e o contra. E eu tenho que analisar. E vai depender da argumentação que eu tenho. Se eu não tenho argumentação, não vai. É que nem vocês. Imagina você chegar no tribunal para defender alguém e não tem argumentos.
E o argumento, ele vai surgir, vai ter argumentos com lives sobre crime cibernético, sobre violência contra a mulher. Começa a surgir, como a gente, numa live, a gente começou a ver, tem outro assunto, vai sair lá no Código do Consumidor. E é assim, prestando atenção em tudo, lendo, eu acho que assim é o poder da argumentação, porque pelo que eu vi, assim, os temas das redações estão sendo bem atuais, né? Sim, são problemas... Muito atual. Eles trabalham muito com problemas sociais e atuais, que a sociedade convive hoje em dia. Teve um tema bem interessante só, que comentar com vocês, que foi sobre os lixões urbanos. O problema dos lixões urbanos. Eu nunca tinha visto uma quantidade enorme de tangenciamento e zero por causa do tema. Porque era lixões urbanos, e a maioria falou sobre o lixo urbano, que não passa para recolher, que demora para recolher. E aí, tu não consegue fazer recurso, tu não consegue fazer nada, porque fugiu totalmente. Sim. Aí que tá, pessoal, traga o tema completo, traga o comando que eles estão dando, o comando é importante. Então, claro. Isso aí que tem que ter cuidado. Na verdade, eles queriam que falasse sobre a nova lei, que fala que regulamenta isso e que proíbe os lixões, sim. Que vai ter que ter uma central de tratamento de lixo. E o pessoal dizendo que não passam recolhendo, ou se não da coisa muito suja, totalmente viajado, né? Mas são coisas que não prestam. É que nem aqui da URGS, há uns anos atrás, teve uma que era para comentar sobre a importância do laser. Essa eu vi. E o aluno colocou que é muito importante. O lazer. O lazer, sair no final de semana, passear. Então, isso aí acontece. Pequeno problema. Da gramática. Mas são situações assim, que tem que ser avaliadas, corrigidas. E, claro, a quantidade de redação é uma por semana, não adianta. Tem que escrever uma por semana para ficar afiado. E o pessoal diz muito assim, professor, qual é o provável tema que vai cair no Enem? Não me interessa o tema, porque vocês vão fazer 35, 40 redações de todos os temas. O que cair, eu sei que vocês vão ter condição de falar. Vai ter um argumento, né? Não adianta ficar, eu acho que vai cair tal coisa. E aí não cai. Mas até nós, advogados, o Thiago é professor, mas também é advogado, né? Nós também enfrentamos esse problema na prova da OAB, né? Na segunda fase, peça, é o professor dizendo, não, vai ser agravo, vai ser esse tal recurso, vai ter... E quando chega na prova, é o poder da argumentação na peça, né? É um caso que tem que fazer, e a argumentação é importantíssima. Na verdade, a argumentação é importante para qualquer discussões, debates, a pessoa desenvolver a pessoa desenvolver a questão da fala, de se impor, né? Isso é para a vida, é para a gente. Sim. Nós escrevemos para jornal, eu e a Renata. Já escrevo, acho que uns 2, 3 anos, eu escrevo semanalmente para jornal. E às vezes tu chega assim a um ponto que, meu Deus, o que eu vou escrever hoje? E daí às vezes eu fico pensando, e o colunista diário? Imagina o cara que tem que escrever todos os dias, ele tem que ter um assunto novo. É um terror, né? Que é uma vez por semana é difícil, imagina o cara que escreve todo dia. Mas se for analisar, pensar no dia a dia, quantos casos, tudo é novo, parece que tudo sempre surge algo novo, tanto no crime quanto na alguma coisa ambiental, uma pandemia, uma doença, sempre tem coisa. Né, se for pensar assim. Já vai fechar nosso 1 hora. Agradeço a vocês, nós vamos marcar outra sobre jovens. ECA. Joia. Ótimo. Ótimo. Aí vamos conversar um pouco sobre o ECA, aí, porque é interessante para os nossos alunos, nossos jovens, saber como é que funciona, e eles perguntam bastante.
E é interessante isso aí até mesmo para as redações. A nossa live eu vou deixar no canal, mando o link lá para vocês, tá? Aquela nossa também é acessado, Thiago. Eu vou acompanhando, o pessoal vai olhando, porque assim, essa nossa aqui eu vou lançar o tema semana que vem sobre o cybercrime. E aí eu coloco a live como suporte para eles. E é interessante, legal. Porque daí eles vão atrás procurar, pegar as informações. Para ver se é verdade isso que nós estamos falando. Até sabe o que, professor Fabiano? Eu sou vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, e eu estava falando com alguns jovens, e eu sempre dou o desafio assim, ó, da questão do discurso de ódio ou da internet, um desafio de ir qualquer notícia de jornal, da internet, e ver alguma coisa que, claro, que eu falo sobre a questão da homofobia, da transfobia, e analisar cada comentário que fazem ali nas postagens e analisar e contar quantos crimes estão sendo cometidos ali, sabe? Quantos estão cometendo crime de transfobia, homofobia, o racismo, né? E isso é a coisa mais comum que a gente encontra. Eu já nem posso ver mais isso, né? Os comentários que eu me incomodo, mas assim, ó, é o mais comum e isso é crime. Então, todos têm que saber e analisar, ver bem o que vão escrever, o que vão divulgar, tudo isso. Qual é o comentário? Vou colocar um comentáriozinho aqui. Só um comentário, ninguém vai ver. Ninguém vê. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Vamos marcar outra aí para falar sobre o ECA, ou algum outro assunto que vocês acham interessante, porque nós temos que eu penso assim, tem que ajudar essa galerinha aí a ter esse poder de argumentação, a falar, a escrever bem, e eles procuram muito. E eles gostam dessa... Até o Se Liga no Gordo aí foi uma sugestão deles. E é legal para ter essa interação com eles. Tá? E para ser mais jovem, né? Temos que entrar nesse mundo aí virtual. Não para o mal, sim para o bem, né? Sim, sim. O debate, o importante é o debate, né? E eles debatem Agradeço a vocês, muito obrigado. Nós que agradecemos. E logo vou chamar vocês para outra aí, tá? Vamos lá, tamo junto. Quero deixar um recadinho para a galera aí, pode... Renato. Recadinho para a turminha? Galera, olha, vocês têm que ler bastante, pesquisar, debater, quem quiser... saber mais, a gente tem um Instagram também, o Thiago tem bastante coisa para falar também no Instagram, que ele tem, o Thiago divulga mais coisas, mas eu só peço assim, ó, que cuidado em compartilhar informações falsas, cuidado em comentários, cuidados com sites perigosos, né, que eu acho que agora vamos falar um pouco mais sério, mas eu só peço cuidado com as redes, que a gente não sabe quem está do outro lado da tela. Um beijo no coração e se cuidem todos. Obrigado, Fabiano. Obrigado, jovens que estão aqui nos ouvindo, jovens e não tão jovens, né, que estão estudando, tanto para concurso quanto para o Enem. Contem conosco, nos sigam lá nos nossos canais e até breve. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.